Meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ou bem-vindas à Sala do Juba. Eu sou o professor Julião Carvalho. Mais uma vez, é um imenso prazer estar na sua companhia. Aproveito o momento para agradecer pelas curtidas, compartilhamentos, a guarda dos meus vídeos nos seus favoritos e os comentários. É sempre bom registrar aqui que os reels da minha página do Instagram, assim como o do Facebook e o do TikTok, certo? Estão alcançando países, né? Como Espanha, Turquia, Grécia, Estados Unidos, certo? Canadá, França, alguns países árabes, né? E também um dos países da Coreia, certo? A Bolívia, Colômbia. Tanto esses vídeos que eu faço de direito e atualidades, como também os vídeos que eu fiz do meu Esporte Clube do Recife, no momento final da Série B. Bem, conforme prometido no vídeo anterior, hoje nós vamos falar, tá certo? Sobre a queima dos eletrodomésticos, certo? Em razão de um curto-circuito, né? Ou da forte queda de energia elétrica, né? Nos postes das ruas, né? Nos postes pertencentes às companhias de energia elétrica de cada estado, certo? Como resolver essa situação? Inicialmente, deve resolver administrativamente com a companhia energética do seu estado. Aqui em Pernambuco, né, por exemplo, e algumas regiões também, é a Neoenergia, certo? Então, tente resolver administrativamente. Acaso não obtenha o sucesso, né, dada a negativa da companhia, então você deve procurar as centrais de queixas do seu município, né, que são os juizados especiais cíveis, certo? Agora, só que existe um limite, né? Até 40 salários mínimos. Se o seu prejuízo foi acima de 40 salários mínimos, então você deve ingressar na Justiça Comum, né, através de advogados particulares ou pela Defensoria Pública, para que o seu processo seja distribuído nas varas cíveis, né, na Justiça Comum. Voltando à questão dos juizados, né, até 20 salários mínimos, certo? Que hoje dão em torno de R$ 28.240, né, você pode entrar com a ação sozinho ou sozinha. De 20 a 40 salário mínimo, né, você pode até dar entrada, mas na audiência, certo? Terá que comparecer com advogado particular ou um defensor público. A dúvida que fica nesses casos de dano, né, decorrente de queda de energia elétrica ou de um curto-circuito, né, externo, certo? Se esse tipo de ação cabe ou não em juizados de pequenas causas. Eu digo que sim, não apenas eu. O artigo 35 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, né, que é a Lei 9099/95. Esse artigo 35, ele trata de prova técnica, certo? Que é diferente de perícia. A perícia que exige uma maior complexidade, né, aí não cabe em juizados. Apesar de que o Superior Tribunal de Justiça, né, uma de suas turmas, já decidiu que cabe. Mas como o Superior Tribunal de Justiça não pode emitar ou publicar, né, ou elaborar uma súmula vinculante, né, para que force
todo o Tribunal de Justiça, nos tribunais de justiça, a seguir essa determinação, digamos assim, né, essa ementa, essa jurisprudência, então fica aí a cargo de cada juiz, na verdade, né, de cada estado, né? Então, nesse caso aí, o que pode ser garantido, no caso de dano decorrente aí desse curto-circuito, né, é uma prova técnica, né, um laudo técnico. Então, se o seu aparelho eletrodoméstico, certo? Em razão de uma explosão, né, de um poste, né? Aí você pode apresentar, certo? Um laudo técnico de um especialista. De preferência, obviamente, né, que esse especialista ele tenha um CNPJ, por exemplo, né, para passar mais confiabilidade, né, que, por exemplo, uma empresa, mesmo que seja um MEI, tá certo? Porque o artigo 35 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis assegura que, quando a prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir ou requisitar técnicos de sua confiança, certo? Permitido às partes apresentar também parecer técnico, certo? Então aqui fala apenas de provas técnicas e não de perícia, né? Que a perícia é mais para, por exemplo, se você percebe que alguém fez um empréstimo pessoal consignado, né, no seu lugar, né, assinando documento, aí você vai levar esse caso para a justiça e vai provar que aquela assinatura não é sua. Então aí já exige perícia. Ou no caso de cheque emitido ou recebido, né? Para saber se a sua assinatura também é verdadeira ou falsa, ou se o cheque como um todo, ele é verdadeiro ou falso. Aí nesse caso realmente necessita de perícia, tá certo? Como os juizados especiais foram criados, né, como para soluções de conflitos de menor complexidade, aí o caso de perícia, muitos juízes ou juizados especiais não dão continuidade ao processo, né? Geralmente eles indeferem logo de plano, certo? Julgando o seu processo, né, sem a resolução do mérito, ou seja, permitindo que você entre com a ação novamente, mas em várias cíveis, certo? Na justiça comum, dada a complexidade. Bem, meus amigos, eu espero ter esclarecido esse tema, né? É importante sempre lembrar que, caso procure as centrais de queixa mais próximas do seu município, você deve levar, né, esses documentos básicos, né? A identidade, CPF ou habilitação, comprovante de residência no seu nome, certo? Essa negativa da companhia energética, né? Alegando que o prejuízo causado ao seu eletrodoméstico, né, não foi decorrente dessa explosão, aquela conversa de sempre, né? Negando para não arcar com o prejuízo, certo? Então você leva também essa negativa. Hoje em dia não precisa estar levando cópias desse documento, basta levar os originais, né, que o servidor ou a servidora vai digitalizar ou escanear e vai devolver os seus documentos originais, tá certo? Bem, aqui nós, neste momento, encerramos esse assunto, né, esse tema. Desde já os convido para o próximo tema, certo? Que é muito, muito importante, tanto nacional como internacionalmente, esse assunto, que se chama de infância roubada. Nós vamos conversar no próximo vídeo, né, as situações em que as crianças são exploradas ou privadas da sua infância, né, em decorrência do imenso mercado
explorado pelas grandes empresas e corporações, né? O trabalho infantil, as torturas e os sequestros durante a ditadura militar. Também, né, a infância roubada em razão de guerras internas e externas, tá certo? Então, desde já os convido para o próximo vídeo, tá certo? Agradeço muito a sua companhia e espero que, a partir de então, né, já converse, já espalhe esse vídeo, né, divulgue, porque são assuntos que interessam a nossa gente, tá certo? Muitíssimo obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.